Boa noite, igreja. É uma alegria imensa estar aqui nessa noite. É sempre bom estar com os irmãos aqui. Muitos aqui não me conhecem. Nosso irmão no início falou, eu sou o pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto e estou aqui a convite da igreja para nós juntos olharmos o que Deus tem para nós nessa noite. Por isso eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, as aparências enganam. Eu vou falar mais uma vez. As aparências enganam. Enganam em todos os sentidos. Você sabe do que eu estou falando. Certamente, alguém que você colocou algum tipo de expectativa já te frustrou. E você falou, poxa, eu achava que aquela pessoa era uma coisa, e ela não era. Algum tempo atrás eu assisti um filme chamado A Ilha do Medo. Eu não sei quantos aqui já assistiram esse filme. É um filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio. E o filme retrata basicamente uma história numa ilha, como o próprio nome diz. Uma ilha bem distante, localizada nos Estados Unidos. E aquela ilha, o interessante do filme é que naquela ilha se situava uma prisão. E naquela prisão, homens e mulheres eram levadas para aquele lugar. Mas de repente acontece algo bem estranho. Uma mulher é morta naquela prisão e um determinado homem acaba sumindo daquela prisão. Por isso chamam um detetive chamado Daniels, não é Daniel não, é Daniels, e esse detetive quem representa ele é o Leonardo DiCaprio, para investigar o que houve, aquele assassinato lá dentro daquela prisão, acerca daquela mulher, e o sumiço daquele homem. E o Leonardo DiCaprio vai
esse homem chamado Daniels, né, o detetive, junto com seu parceiro, ele viaja lá para aquela ilha para investigar esse assassinato. E chegando lá, muitas coisas estranhas começam a acontecer, muitos segredos dentre a administração daquela prisão. E o agente, o detetive Daniels, acaba ficando suspeitando de algumas coisas. Só que de repente ele começa a passar mal. E o pessoal da administração da prisão dá um remédio para ele se sentir melhor. E ele dorme profundamente e acorda. E ele, poxa, o que aconteceu? Eu tenho que investigar essa situação. Só que falam assim para ele: investigar? Que situação? E ele fala: não, o assassinato daquela mulher, o desaparecimento daquele homem. E eles falam assim para ele: não houve assassinato nenhum aqui. Não houve desaparecimento nenhum de nenhum homem. E o interessante, irmãos, que aquela prisão não era uma prisão comum como qualquer outra prisão. Somente era levado para aquela prisão homens ou mulheres que sofriam de transtorno mental. Ou seja, aqueles que, sofrendo de transtorno mental e tinha cometido algum delito, algum assassinato, alguma coisa do tipo, eram levados para aquela ilha, justamente para ficar separado da sociedade, separado de outros presos comuns. E aí quando o detetive, e falam para ele que não há assassinato, não há mulher nenhuma e não há desaparecimento de homem nenhum, falam assim para ele: não, você está criando isso tudo da sua cabeça, você é um dos presos daqui, e toda essa história que você está falando, você criou na sua cabeça, é tudo ilusão da sua cabeça, você também sofre de transtorno mental. E ele fica nesse impasse: será que realmente é isso que eles estão falando? Eu criei isso tudo na minha cabeça? Ou aquelas conversas que eu vi nos bastidores, aquele remédio que me deram, eles estão tentando manipular a minha cabeça e fazer eu querer acreditar que eu sou de fato alguém que sofre de transtorno mental? E o filme termina, e até hoje eu não sei o que ele é. Se você assistiu esse filme e descobriu se ele é o detetive de verdade ou se ele era um dos presos e criou toda essa história na cabeça dele, no final do culto vamos conversar, porque eu quero saber, que eu fiquei curioso até hoje. Eu não descobri. A intenção do filme é mexer mesmo com a sua cabeça. Será que ele era? Uma hora você acha, era. Outra hora você acha, não era. Isso tudo para dizer: as aparências enganam. As aparências enganam, irmãos. E enganam as aparências até mesmo nas coisas que nós provamos. E quando eu falo provamos, sim, eu estou falando de comida. Você já talvez passou por essa experiência de ver determinado prato de comida com uma aparência muito boa, até mesmo com um sabor, um cheiro muito bom, mas quando você foi provar, você falou assim: rapaz, não estava tão bom. A cara estava boa, mas o gosto... Muitos aqui não sabem, mas eu trabalhei por muitos anos com o meu pai na feira, trabalhando em feira livre, e eu vendia legumes. E a gente, de vez em quando, não sempre, vendíamos um legume chamado batata baroa. Não é tão conhecido, principalmente entre os jovens, mas muitos aqui sabem o que é. E eu não conhecia não era comum para mim. Só que como eu vendia e lidava com isso, eu manuseava a batata baroa e ela tinha um cheiro maravilhoso. Maravilhoso. A cor dela, quem já viu, quem já experimentou sabe, a cor também é bem forte, uma cor bonita.
E eu falei, rapaz, isso deve ser gostoso. Só que, quando eu fui provar de verdade, eu não gostei. Aí eu falei, me enganou direitinho essa batata baroa. Cheiro bom, bonita, mas o gosto para mim, não gostei. Todos nós já passamos por experiências dessa. Como eu falei, todos nós já passamos por experiências de confiar em alguém, depositar a nossa esperança em alguém, e depois a pessoa se mostrou totalmente diferente daquilo que nós achávamos. A pessoa vai e nos apunhala pelas costas. Nós ficamos feridos. Se você não passou por isso, pode esperar. Um dia você vai passar. Um dia você vai depositar esperança em alguém ou em alguma pessoa, e aquela pessoa vai te frustrar. Aquela pessoa vai te machucar. Por quê? Porque as aparências enganam. Mas é fácil falar quando nós estamos do lado de cá. É fácil falar quando nós falamos assim: fulano me decepcionou, caiu a máscara de ciclano, caiu a fantasia, o disfarce daquela pessoa. Mas será que nós também não somos aquelas pessoas que frustram outras? Será que nós não somos pessoas que outras olham para nós e falam assim: eu depositei a minha confiança nele, eu depositei a minha esperança nela, e ele ou ela me apunhalou pelas costas? Será que nós não estamos sendo esse tipo de pessoa, vivendo de aparência? Eu falo isso porque hoje nós estamos diante de uma igreja que vivia de aparência. A igreja situada em Laodiceia, igreja essa que Jesus Cristo escreve uma carta para ela, era uma igreja que vivia de aparência. E ao olharmos para essa igreja de Laodiceia que vivia de aparência, através dessa carta de Jesus, a carta que Jesus envia para essa igreja, nós aprenderemos uma lição valiosa hoje aqui. A lição é: mesmo quando somos chamados da igreja de Cristo, mas vivemos sem a sua dependência e comunhão, Cristo nos chama ao arrependimento e para uma comunhão renovada com Ele. Vou repetir. Hoje nós aprenderemos que, mesmo quando somos chamados de igreja de Cristo, mas nós vivemos uma vida sem a dependência do Senhor, uma vida sem a comunhão com o Senhor, ainda assim, Jesus tem misericórdia e nos chama ao arrependimento e para uma comunhão renovada e nova com Ele. Nós veremos isso basicamente em duas partes. Olha comigo o verso 14. O texto que nós lemos começa dizendo: ao anjo da igreja em Laodiceia. Veja, a palavra anjo aqui, ela significa basicamente mensageiro. E aí nós temos duas possibilidades aqui. Jesus escreve essa carta ao mensageiro da igreja em Laodiceia. E mensageiro tanto pode ser um anjo. Nós vemos ao longo das Escrituras os anjos como mensageiros de Deus, trazendo a mensagem do Senhor, como também pode ser o pastor da igreja. O pastor, por vezes, na Escritura, é chamado de mensageiro. É ele que foi levantado pelo Senhor, foi escolhido pelo Senhor para trazer a mensagem do Senhor de forma especial ao seu rebanho, ao seu povo, à sua igreja. Então, tanto pode ser anjo, como pode ser o pastor da igreja. Mas vou falar uma coisa para vocês: essa não é a ênfase principal. A ênfase principal não é se é para o anjo ou se é para o pastor.
a ênfase principal está em quem envia a carta, em quem escreve essa carta, em quem traz essa carta para a igreja, que é o Senhor Jesus. Se você ler as outras cartas, e essa carta aqui é a sétima carta às igrejas que estão lá na Ásia Menor, se você ver as outras cartas, sempre começa Jesus falando algo sobre si, as suas qualificações, quem ele era. E aqui não é diferente. Isso nos chama a atenção que essa discussão, se é anjo, se é o pastor, perde a importância diante de quem Cristo é. E ele se apresenta dizendo: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos lá, vamos por parte. Amém significa verdadeiro. Então Jesus se apresenta como aquele que é verdadeiro, aquele que é digno de toda a nossa confiança. Ora, é Jesus que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Este Jesus que se apresenta a essa igreja em Laodiceia é alguém que fala: eu não minto, eu sou verdadeiro, eu sou confiável, vocês precisam confiar em mim. Ele também fala que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira é ele que dá o testemunho da verdade, é ele que, através do seu testemunho, através da sua vida, a sua vida perfeita, é pela qual nós conhecemos a verdade. E veja, em João, o apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse, João usa muito esse termo, testemunha. E quando João usa esse termo, a testemunha, se refere que nós, como povo de Deus, devemos testemunhar acerca da testemunha verdadeira, acerca daquele que tem uma vida perfeita, uma vida irrepreensível, uma vida verdadeira. Então, ele é a testemunha fiel e verdadeira pela qual essa igreja deveria proclamar, deveria testemunhar e deveria anunciar. E ele fala: eu sou o princípio da criação de Deus. Ele quer dizer que nele reside todo o poder, toda a riqueza e toda a sabedoria. Eu sou aquele que deu princípio a tudo. Eu sou aquele que deu origem a todas as coisas. Eu sou a fonte de tudo. Todas as riquezas, tudo que provém, vem de mim. É esse Jesus. Então Jesus se apresenta e fala: este sou eu, verdadeiro, digno de confiança, pela qual vocês têm que testemunhar, porque eu tive uma vida perfeita, eu morri por vocês, e eu sou aquele que é a fonte de tudo, a fonte de toda a riqueza, a fonte de todo poder, a fonte de toda a sabedoria. E ele continua: conheço as suas obras. É interessante porque nós não costumamos pensar num Jesus que conhece todos os nossos passos, que conhece todo o nosso proceder, que conhece todos os nossos pensamentos. Muitas vezes nós achamos que Jesus está distante de nós. Jesus está lá no céu, à destra de Deus, e nós estamos aguardando ele voltar. Parece um Jesus distante, né? Mas Jesus se apresenta aqui como aquele que conhece a sua igreja, que está por perto. Em outras cartas aqui, essa é a sétima, ele fala que ele caminha no meio da sua igreja, mostrando que ele habita no meio do seu povo, ainda que não com o seu corpo, ainda que com o seu corpo ressuscitado ele está à destra de Deus, mas através do seu espírito
ele caminha e está com a igreja do Senhor, está junto com seu povo. E ele fala para esses irmãos, para essa igreja: eu sei o procedimento de vocês, eu conheço que tipo de igreja vocês são, eu conheço o que vocês estão fazendo, eu conheço as suas obras, eu conheço se vocês estão dando testemunho de mim ou não. E é interessante que nas outras cartas tem um padrão. Jesus começa com um elogio e depois com uma crítica. As outras 6 igrejas seguem esse padrão. Jesus inicia, se apresenta, apresenta suas características, elogia aquela igreja, traz algum tipo de elogio para aquela igreja, mas depois também traz uma crítica àquela igreja. Só que aqui é diferente. Jesus não traz um elogio para essa igreja, e quando vai criticar essa igreja, ele utiliza de uma ironia. Ele fala assim: eu conheço as suas obras, e essas obras, ela não é fria e nem quente. Ele até exclama assim: poxa, eu queria que fosse fria, eu queria que fosse quente, mas não é, é morno. As suas obras são mornas, não são quentes, não são frias. E isso faz com que ele fale: isso me causa repulsa de vocês. Isso é interessante porque talvez muitos de vocês já leram esse texto, já ouviram sobre isso, e normalmente o que se fala é o seguinte: quando Jesus está falando aqui que as obras deles são nem fria, nem quente, Jesus está falando acerca da espiritualidade daquela igreja, do fervor espiritual daquela igreja. Eles não são uma igreja fria, uma igreja indiferente, mas eles também não são uma igreja fervorosa, uma igreja calorosa, zelosa pelo Senhor. Eles são uma igreja meio termo ali. Só que talvez você sempre aprendeu isso, mas eu tenho uma dificuldade com essa interpretação aqui do texto, porque Jesus fala assim: eu queria que vocês fossem frios. Será mesmo se isso se refere à nossa espiritualidade, o nosso fervor espiritual? Será que Jesus desejaria para a sua igreja que a sua igreja fosse fria? Eu não acredito. Quente, tudo bem. Você fala assim: pô, legal, Jesus quer que a igreja seja uma igreja fervorosa, uma igreja que ora, uma igreja que busca a palavra, que ama o Senhor. Mas Jesus fala: eu preferiria que vocês fossem frios ao invés de mornos. Então veja, há um outro caminho para nós interpretarmos essa questão aqui. O que significa ser frio ou ser quente, ou ser morno? Aquela igreja estava sendo uma igreja morna. E para a gente entender isso, a gente tem que entender onde essa igreja está situada, localizada. Essa igreja, Laodiceia, ela está localizada na Ásia Menor, nesse período aqui, e ela ficava entre 2 cidades. Do lado esquerdo ficava Hierápolis, do lado direito ficava uma cidade chamada Colossos. Talvez você vai se lembrar, o apóstolo Paulo escreve uma carta para os irmãos dessa cidade, aos Colossenses, está aí na sua Bíblia. Essa cidade, Colossos, ficava vizinha à cidade de Laodiceia. E Hierápolis também era uma cidade vizinha, e Laodiceia ficava no meio dessas 2 cidades. E era interessante que lá na cidade de Laodiceia não existia nenhum tratamento de água, eles não tinham nenhuma fonte de água na cidade. E eles dependiam de trazer água para a cidade através de uma outra fonte. E olha que interessante, na cidade vizinha, Hierápolis, havia uma fonte de águas termais, ou seja,
de águas quentes. Aquela cidade era conhecida por ter águas que traziam conforto para o povo, traziam cura para as pessoas, porque as águas quentes, naquele período, eram utilizadas para tratamento contra doenças. E Laodiceia, essa cidade, ela pegava a água que vinha de Hierápolis para chegar e ter algum tipo de recurso com água. Só que sabe o que acontecia? A água que saía de lá quente, pela distância, chegava lá em Laodiceia morna. Talvez você vai falar assim, mas pastor, isso não tem nada a ver. Eu tomo água morna. Pô, vou ficar com sede? Eu tomo. Mas naquela época, tomar água morna significava tomar uma água ruim, que fazia mal. Lembre-se, eles não tinham tratamento de esgoto como nós temos hoje. Então, chegar uma água morna é chegar uma água que era imprópria para beber. Por outro lado, a cidade de Colossos tinha águas geladas, águas frias. E lá era conhecida como uma cidade de renovo, de refrigério, porque a água gelada trazia isso, trazia refrigério para as pessoas. Agora deu para entender o que Jesus está falando? As obras de vocês não trazem cura, não são águas quentes que são utilizadas para trazer tratamento e cura para as pessoas, e as obras de vocês não são como as águas lá de Colossos, que traz renovo, que traz restauração, que traz refrigério para as pessoas. As obras de vocês, assim como as águas de vocês, não servem para nada. É duro isso, né? Mas Jesus fala isso para eles, porque aqueles irmãos não estavam dando testemunho da verdade. Sabe, aquela igreja que já parou de evangelizar, que já perdeu o amor por Cristo, que está seguindo a sua vida como igreja, mas não quer saber mais de Cristo. Cristo é apenas mais um acessório na vida daquela igreja. Cristo não mais tem a centralidade na vida da igreja. Jesus está falando isso para eles, porque vocês me deixaram de lado, porque eu não sou mais central na vida de vocês, na vida da igreja. Vocês não prestam para nada. Isso me traz nojo. Eu estou a ponto de vomitar vocês. Se não presta para nada, joga fora, não é? Se não serve para nada, elimina. E Jesus está falando isso para eles. A vida de vocês não tem sido uma vida exemplar, que testemunha da minha obra, da minha vida. Vocês não têm levado uma vida assim. Por isso, vocês não servem para nada. É a mesma coisa que Jesus chegar para nós e falar assim: vocês estão aí só de enfeite. Qual o propósito de vocês enquanto igreja? Para que vocês estão aqui? Só para se reunir? Só para estar aqui porque domingo é dia de vocês estar na igreja? E vocês não falam mais de mim? Eu não tenho mais espaço na vida de vocês? Era isso que estava acontecendo com essa igreja. E aí ele continua no verso 17: vocês mesmos dizem: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E aí Jesus fala para eles: vocês não sabem que vocês são infelizes, vocês são miseráveis, pobre, cego e nu. E aqui também, para a gente entender o que Jesus está falando aqui, a gente precisa entender o que está acontecendo aqui nessa cidade. Essa cidade, ela no ano 60 depois de Cristo,
teve um terremoto muito grande que destruiu praticamente a cidade inteira. Não só essa cidade, mas como outras cidades. E aí, vocês sabem que nesse período o Império Romano era o detentor do poder e as cidades, para serem reconstruídas, tiveram que pedir ajuda financeira, ajuda de diversos tipos ao Império Romano. Só que sabe o que acontece com Laodiceia? Eles conseguem reconstruir a cidade inteira sem precisar pedir ajuda ao Império Romano. Uau! Cara, eles conseguiram reconstruir tudo. Já pensou o Rio de Janeiro sendo todo reconstruído sem uma ajuda do governo federal? Era basicamente o que estava acontecendo aqui. Rio de Janeiro se tornando um exemplo mundial de cidade sem ajuda do governo federal. Nós conseguimos sozinho. Ninguém deu um centavo de dinheiro. E eles começaram a enriquecer depois dessa reconstrução. Se tornaram uma cidade rica, uma cidade conhecida. Só que, veja, com enriquecimento, com o andar com as próprias pernas, se não tomarmos cuidado, vem o quê? Vem o orgulho. E eles estavam achando, como igreja, que poderiam caminhar sem depender do Senhor Jesus. E era isso que eles estavam falando aqui. Não, a gente pode caminhar com as nossas próprias pernas. A gente sabe como fazer, né? Precisa o Senhor falar, não. Precisa dar pitaco aqui, não. A gente sabe o que fazer. A gente sabe como nós devemos proceder como igreja. Afinal, temos tanto tempo. A gente sabe. Não vem para cá não, Jesus. Não vem falar nada não. A gente sabe. Soberba, arrogância. Achavam que poderiam ser igreja sozinhos. E Jesus fala para eles: vocês são infelizes. Tenta caminhar sem eu. Tenta caminhar sem a minha presença e vê se consegue. Vê se há alegria verdadeira em caminhar sem a minha presença. Não há. E aí Jesus fala aqui: vocês são miseráveis. Interessante, né? Uma igreja que se situava numa cidade rica, uma igreja que provavelmente era uma igreja que tinha enriquecido também, e Jesus fala para eles: vocês são pobres, miserável. É interessante porque hoje a gente fala sobre a teologia da prosperidade que impera em algumas igrejas. É aquela teologia, aquele sermão que é pregado, aquele discurso que é falado assim: se você crê em Cristo, você vai mudar de vida, vai enriquecer, vai ter tudo do bom e do melhor. Isso é uma falsa teologia, é um falso ensino que nós chamamos de teologia da prosperidade. Mas veja, já existia a teologia da prosperidade aqui. Eles achavam que, eles estando bem financeiramente, eles estavam bem com o Senhor. Eles estavam associando a sua circunstância financeira com a sua circunstância espiritual. E Jesus fala assim: nada disso. A sua condição espiritual não depende da sua condição financeira. Você acha que por ser rico está bem? Na verdade, espiritualmente, você é pobre. Você é pobre. E aí ele prossegue dizendo que eles são pobres e eles são cegos. Aqui há outro dado interessante. Naquela cidade foi a primeira cidade que desenvolveu uma substância que fosse capaz de ajudar na cegueira das pessoas. Veja, a gente está falando de um período muito antigo. Não existia colírio naquela época. Não existia exame oftalmológico. Não existia coisa assim fácil igual nós temos hoje. E aquela cidade se tornou referência, tanto cientificamente falando, desenvolvendo algo para
ajudar na cegueira das pessoas, até mesmo na cura de pessoas cegas, quanto referência em ensinar esse tipo de coisa, de produzir esse tipo de substância que iria ajudar na cura de pessoas com dificuldades visuais. E Jesus fala para eles: vocês são cegos. Vocês desenvolveram algo para poder ajudar as pessoas a enxergarem, mas vocês mesmos são cegos, espiritualmente falando. Olha que ironia. Pensou, você ajuda alguém a enxergar e você mesmo está cego? Já pensou? Ajuda um cego a atravessar a rua, mas na verdade quem está cego é você? Era assim que essa igreja estava. Cega, porque se sentia autossuficiente. Achava que dava para caminhar sem o Senhor Jesus. E ele termina falando: vocês estão nu, sem vestido, descoberto. Outro dado interessante: a cidade era uma das poucas cidades que tinha lã negra. Aquela lã que é usada para fazer roupa, era uma das cidades que tinha lã negra. E por isso a cidade se tornou referência em vestuário. Vamos lá. Se a gente pegar para os dias de hoje, quem mundialmente é referência de moda e vestuário? É a Itália, né? De lá que saem os maiores estilistas do mundo, as maiores marcas de roupa saem geralmente da Itália. A Itália é referência mundial em vestuário, em design e coisas do tipo. Essa cidade, Laodiceia, era referência em se vestir bem. Imagina como aqueles irmãos deveriam se vestir. Se vestir bem. Roupa da melhor qualidade. Roupa que causava inveja em qualquer outro irmão, em qualquer outra igreja. Roupa do bom e do melhor. Mas mesmo se vestindo bem, Jesus fala para eles: vocês estão sem roupa. E estar sem roupa na Bíblia significa vergonha. Estão passando vergonha. Ainda que estejam vestidos com a melhor roupa, a roupa mais cara, vocês estão passando vergonha. Por quê? Uma igreja autossuficiente, irmãos. Uma igreja que achava que poderia caminhar sem Jesus. Uma igreja que achava que existia vida sem Jesus. Vivia de aparência. Isso nos chama a atenção, porque nós não estamos isentos de se tornar esse tipo de igreja, se tornar esse tipo de irmão. Nós até conhecemos pessoas e falamos assim: pô, fulano, quando era irmão aqui da igreja e tinha determinado emprego, ele era mais humilde, aí conseguiu um emprego melhor, se tornou arrogante. Isso acontece no nosso meio. Mas você acha que não pode acontecer contigo? Você acha que você também não pode ser objeto de comentário de outros e falar: poxa, fulano era tão humilde, agora não fala mais comigo, agora só quer saber de falar com pessoas mais inteligentes, pessoas mais importantes. Fulano era tão gente boa, mas o dinheiro subiu a cabeça, o poder subiu a cabeça, as influências subiram a cabeça. Nós não estamos isentos disso, irmãos. E para não acontecer isso com a gente, como aconteceu com essa igreja, nós precisamos estar dependendo do Senhor Jesus. Se a gente achar que dá para caminhar sozinho, o final é ruína. O final é uma vida de aparência. As pessoas vão até olhar para nós e falar assim: fulano é uma bênção, né?
olha, aquele irmão é uma bênção. Mas Jesus vai falar para nós assim: você é miserável, pobre, cego e nu, e você é infeliz. Porque não há, irmãos, vida cristã sem a comunhão com Cristo. Não existe isso, de ser igreja sem se relacionar com o Senhor da igreja. E olha que a gente se acostuma nisso fácil. Vou só falar uma coisa: os nossos bordões refletem isso. Já reparou? Quando alguém se desvia do Senhor, o que a pessoa fala? Me desviei da igreja. Ela não fala, me desviei do Senhor, estou afastado do Senhor, não tenho mais comunhão com o Senhor, me desviei da igreja. Aí quando alguém se converte, a gente fala assim: fulano agora é da igreja. Cadê Cristo? Cadê a centralidade de Cristo? Se nós estamos aqui por causa de Cristo, se Ele não tiver, se Ele não for mencionado, não vale a pena estar aqui. Nós só estamos aqui porque Cristo nos reuniu, Cristo nos chamou. Por isso, nós estamos aqui por causa de Cristo, e não por causa da igreja. A igreja é nada mais do que a reunião do povo de Deus, do povo que é chamado por Cristo. Então vamos mudar o jargão? Vamos começar daí? Não, fulano creu em Jesus Cristo, agora ele faz parte da igreja. É diferente, porque ele creu em Cristo, porque ele está confiando no Senhor, ele faz parte da igreja, ele faz parte desse povo maravilhoso. Fulano se afastou do Senhor, por isso ele está longe da igreja, porque é uma consequência. Você se afasta do Senhor, você se afasta da igreja. Mas essa igreja aqui tinha pessoas que estavam dentro da igreja, mas afastadas do Senhor, achando que dava para ser igreja sem o Senhor. Por isso, essa é a primeira verdade que nós aprendemos: podemos ser chamados de igreja de Cristo e mesmo assim viver sem a sua dependência e comunhão. Mas há uma segunda e última verdade, que está lá a partir do verso 18. E talvez você está falando assim: rapaz, que pregação pesada, que palavra pesada. E realmente é pesada. Mas se parasse no verso 17, você poderia sair daqui desesperado e falar: não tem chance para mim, estou perdido. Porque Jesus fala que eu estou pobre, cego e nu, que eu sou infeliz, que eu sou miserável. Que esperança há para mim enquanto igreja? Que esperança há para mim? Mas há esperança para você, há boas notícias para você, porque o texto continua. E a partir do verso 18, nós aprendemos a segunda e última verdade: Cristo nos chama ao arrependimento e para uma comunhão renovada com Ele. Olha o que ele fala: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Ou seja, Jesus está falando aqui que eles deveriam se enriquecer dele próprio, da riqueza que vem dele, da riqueza que vem do próprio Senhor Jesus, e não da riqueza que eles conheciam da cidade, de ser uma cidade próspera, mas a riqueza que é dele. Entende agora porque ele se apresenta como o princípio da criação de Deus, falando assim: toda a riqueza vem de mim, tudo que você precisa vem de mim, porque eu sou a fonte de tudo? Porque eles estavam buscando a riqueza no lugar errado. Eles estavam buscando a satisfação para a sua vida no lugar errado, nos bens materiais, no ouro e na prata
que são corruptíveis. E ele fala assim: busque riqueza em mim. A única forma de você mudar essa sua pobreza, sua miséria, é se enriquecendo em mim. Ele fala: compre vestiduras brancas para te vestires. E vestes brancas na Escritura significa santidade. Significa uma conduta que agrada a Deus. E ele está falando assim: só há conduta que agrada a Deus em mim. Não dá, irmãos. Não dá para tentar lutar contra o pecado com as nossas próprias forças. Eu já tentei. E todas as vezes fui derrotado. Na minha força, todas as vezes que eu lutei contra o pecado, eu fui derrotado. Mas Jesus nos dá poder para vencer o pecado. E é através dele que nós somos chamados mais que vencedores. Então, luta contra o pecado sem o Senhor Jesus é derrota na certa. Nem tenta, é derrota. É derrota, é vergonha. É viver sem vestes, como o Senhor falou. Viver envergonhado. Mas com o Senhor Jesus, nós podemos ter uma vida santa. Porque não depende de você. Ele conseguiu isso para você, através da morte dele. Ele conseguiu isso através da vida dele perfeita. Jesus te dá poder para vencer o pecado, te dá vestes brancas, vestes novas, para que a sua vergonha não seja manifesta, para que não fale da gente assim, porque isso é bem comum. Para ser crente igual aquele ali, eu não quero não. Já ouviu isso? Eu já ouvi diversas vezes, infelizmente. Para ser crente igual a fulano lá, quero não. Olha o testemunho. Mas será que você também não tem dado esse tipo de testemunho? O que as pessoas têm falado de você enquanto crente? As pessoas têm falado assim: ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Ou será que as pessoas, pelas suas costas, falam assim: para ser crente igual a ele? Quero não, prefiro ficar aqui. Mas Jesus pode mudar essa história, porque é Ele que dá vestes novas, e é Ele que muda a história de pessoas. E por fim ele fala assim: eu aconselho que você compre colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Interessante, né? Eles desenvolveram algo para curar, só que eles só podiam enxergar através de Jesus. Sem Jesus, sem o elemento que Jesus dá para os olhos, era uma vida de cegueira. Já pensou ser crente, mas espiritualmente cego? Isso é até contraditório. O apóstolo Paulo fala que antes nós éramos cegos, mas quando nós cremos em Cristo, nós agora abrimos nossos olhos para o Senhor. Nós não somos mais mortos espiritualmente. Nós vemos agora, graças ao Senhor. E Jesus está falando para eles: somente através de mim há como ter visão correta. Somente através de mim, eu que sou a fonte, tem como vocês enxergarem. E ser crente sem enxergar significa tropeçar no caminho, significa cair num buraco. Não tem jeito. Como é que você vai trilhar essa caminhada rumo ao lar celestial sendo cego? Sendo que o próprio Senhor Jesus falou que há vários perigos nessa caminhada, que no mundo nós teríamos aflições. Então, sem o colírio do Senhor, nada feito. E o Senhor te dá esse colírio. Essas são as boas novas. É de graça. E ele fala:
eu repreendo e disciplino quantos amo. Irmãos, a repreensão do Senhor é sempre uma repreensão boa, porque o Senhor repreende os seus filhos, o Senhor disciplina os seus filhos, porque Ele ama os seus filhos. É diferente. Ele não disciplina os seus filhos só para ter o prazer de falar assim, ó, tá vendo? Pecou, vou te castigar. Tá amaldiçoado. Não. Ele te disciplina porque Ele te ama, Ele não quer te ver no erro. Ele não quer ver você como um filho dele, tropeçando, caindo, tendo uma vida miserável enquanto cristão. Por isso essa palavra de exortação. Mas olha a misericórdia dele. Ele não desiste do seu povo. Ele oferece graça, mesmo depois do povo tentar caminhar sem ele. Mesmo de uma vida falando que é da igreja, mas sem falar com o Senhor. Ele oferece misericórdia. E aí vem o verso 20, bem famoso, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Vai dizer que você já não usou esse versículo para evangelizar alguém que não é crente. Eu já usei, infelizmente, porque esse texto não é para isso. Veja, o Senhor está falando com a sua igreja. Ele não está falando para ímpio. Ele não está falando para quem não crê nele. Ele está falando para aquele que crê, para o seu povo, para uma igreja, Laodiceia, os irmãos daquela igreja. Só que aqueles irmãos, por tentar caminhar sem o Senhor, era como se estivesse deixando o Senhor na porta de fora. Não, fica lá fora, Jesus, aqui dentro é só a gente. Aqui dentro é só a nossa panelinha, não vem se meter aqui não. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele fala assim: se você se arrepender, nós teremos uma comunhão renovada. Você pode ter passado a sua vida me deixando do lado de fora, tentando caminhar sem a minha presença, sem se relacionar comigo, achando que dá para caminhar assim. Mas se você se arrepender, pedir perdão, eu estou aqui para uma nova comunhão com você. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Aonde mais nós conseguiríamos tamanha graça? Aonde mais nós conseguiríamos tamanho amor? Porque o mundo lá fora, ele não quer saber disso não. Se você deixa ele do lado de fora, ele vai fazer de tudo para te prejudicar. Ah é? Me deixou do lado de fora, vai ver. Vou arrebentar essa porta, vou acabar com todo mundo. É assim que é o pensamento do mundo. Mas Cristo não. Cristo zela pela sua igreja. Cristo chama a sua igreja a se relacionar com Ele. Cristo chama o seu povo a se relacionar com Ele. Porque o que importa é Cristo. O que importa é se relacionar com o Senhor. E se relacionar com Ele, eu estou falando, não é só domingo quando vem na igreja, não. É todos os dias. Afinal, foi Ele mesmo que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, olha que mensagem diferente. Se relacionar com Cristo, estar em comunhão com Cristo, te liberta das circunstâncias. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode estar bem de saúde, você não pode estar bem de saúde, mas Cristo está contigo. Você tem o amor de Cristo. Você pode estar aqui, pode não ter conseguido vir, mas Cristo está contigo. Você está lá na sua casa, você está lá no seu trabalho, você está em comunhão com o Senhor. Está vendo como isso é libertador?
Está vendo como essa mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo, é libertadora? Você não depende de a sua vida melhorar para aí as pessoas falarem: esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Você não depende das coisas para ser feliz. Se você tem Cristo, você tem tudo. E aí você é feliz, mesmo você não tendo nada. Porque a gente viu aqui que uma igreja tinha tudo, mas faltava o principal, Cristo. Então eles não tinham nada. Essa mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem consoladora. Você pode estar no pior dia da sua vida, mas Cristo está contigo. Cristo te ama. Ninguém pode arrancar isso de você. Eu passei 4 anos em São Paulo, estudando no seminário lá. E lá eu servia numa igreja presbiteriana chamada Igreja Presbiteriana Morumbi Sul. E a igreja fazia um trabalho com pessoas que viviam em condições de rua, dependentes químicos. E a igreja fazia um trabalho de providenciar almoço para essas pessoas. Então tinha um trabalho que eles vinham perto do meio-dia, ouviam a palavra de Deus e depois a igreja dava o almoço para eles. E aí eu fiquei à frente desse trabalho, pregando para eles. E muitos chegavam até bêbados para ouvir a mensagem. E eu falei assim: Senhor, eu posso enganar eles falando que a vida deles pode mudar, e eu creio que pode mudar, Deus pode mudar a vida deles, mas eu não tenho certeza disso. E se eles continuarem pobres para sempre? Pode acontecer. E se eu falar que eles vão ser curados e Deus nunca curar eles de alguma doença? Pode acontecer isso. Aí eu falei: eu vou falar aquilo que é de mais precioso para eles. Eu chegava e falava para eles: vocês estão perdidos. E tem uma notícia pior ainda do que essa: não tem como vocês se salvarem. Vocês podem tentar de tudo, não tem como vocês se salvarem. Mas vem uma boa notícia: Cristo é o único que pode te salvar. Ele te dá isso de graça. Se você crê nele, você é salvo agora. Não é daqui a pouco, não é depois da manhã, é agora. Imagine alguém que foi abandonado pela família, alguém que foi rejeitado pela sociedade, ouvir assim: se você crê em Cristo, você nunca mais vai andar solitário. Porque Cristo fala que, ainda que o pai e a mãe te abandone, eu nunca te abandonarei. Isso faz todo sentido. Isso é uma verdade que eles vão levar para a vida inteira. Eu poderia falar para eles: se vocês creem em Cristo, talvez vocês possam mudar de vida, arrumar um emprego e a família de vocês ser restaurada. Mas e se eles não arrumarem emprego? Aí eu falava para eles assim: por que não crê em Cristo agora? Aí eu fazia uma pergunta que eles não entendiam. Eu falava assim: quem me garante que domingo que vem vai estar aqui? Aí todo mundo levantava a mão. Ah, pastor, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui domingo que vem. Pode contar com a minha presença. Aí eu falava assim para eles: eu não garanto que eu vou estar aqui domingo que vem, não. Aí eles tomavam um susto, né? Aí eu falei: sabe por quê? Porque isso não está no meu controle. Quantas pessoas saíram para trabalhar e nunca mais voltaram? Quantas pessoas que saíram e aconteceu alguma tragédia? Eu não tenho poder de saber se eu domingo que vem vou estar aqui. Eu posso sair daqui agora e um carro me atropelar e eu morrer. Eu posso estar falando com vocês aqui e me dar um ataque no coração e eu cair durinho aqui. Aí eu falava assim para eles: mas de uma coisa eu posso garantir para vocês: se isso acontecer, eu vou estar com o Senhor. Isso me basta. Isso basta para você. Não precisa ficar correndo em busca de riqueza,
em busca de aceitação. Cristo é a fonte. Cristo é tudo que você precisa. Cristo é a fonte da verdadeira felicidade que você precisa. Só em Cristo. Como ser igreja e viver de aparência? Não dá, irmãos. Não dá. Não dá para estar aqui dentro e viver de aparência. Não dá para estar aqui, falar que segue a Jesus Cristo e não ter relacionamento com Ele. Não dá. Não dá. É viver no engano. É viver como cego. E Cristo não quer isso para você. Cristo não quer isso para mim. Cristo quer uma comunhão renovada com Ele. E Ele fala, olha a promessa: ao vencedor, verso 21, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É somente através de Cristo, irmãos. Ele venceu. E você vence por causa dele. Não é por causa do pastor, não é por causa do presbítero, do diácono, da junta, do conselho, da sociedade interna. Não é nem mesmo por sua causa, pelos seus esforços. Você vence porque ele venceu. Você só pode vencer porque ele teve uma vida vitoriosa. Ele venceu o pecado. Ele viveu uma vida que eu e você não poderíamos ter vivido. Ele, sendo rico, diz Paulo aos Filipenses, se fez pobre por amor a nós. Ele, sendo glorioso, se despojou da sua glória e tomou a forma de um homem. Viveu uma vida aqui miserável, sofrendo afronta, sendo cuspido. Era você que deveria ser cuspido pelos homens. Era eu. Era eu que deveria ser maltratado. Era você. Mas ele veio e fez isso no seu lugar. E ele morre. Ele entrega a sua vida. Isso é mais valioso, porque ele fala assim em João capítulo 10: ninguém tira a minha vida. Que Jesus estava falando assim: se eu quisesse, eu não morreria, eu não salvaria ninguém, se eu quisesse. Mas ele fala: eu espontaneamente dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele falou: eu quero morrer por elas. Ninguém me obriga a fazer isso. Você pensa que foram os homens que mataram Jesus? Foi ele que se entregou. Ele fala isso para Pilatos: ora, se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele mandava uma legião de anjos aqui para me soltar. Você pensa que tem poder sobre mim? Não tem. Mas eu estou aqui porque isso foi um plano maravilhoso, um plano sábio do meu Pai. Ele me enviou e eu estou aqui para salvar pecadores. Ele veio por mim e por você. E é somente através dessa vida, dessa morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que nós podemos ser uma igreja que não vive de aparência. É somente através da vida do Senhor, da vitória do Senhor, que nós podemos ser crentes que não vivem de aparência. Vive uma vida com o Senhor, uma vida verdadeira. Não estou dizendo vida perfeita, não, porque nós lutamos ainda contra o pecado, mas você pode vencer o pecado por causa de Cristo. Mas é nele. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja de Laodiceia. Ele está clamando aqui: eu sou o Senhor. Se me colocar para fora, vai ser pior.
Vocês vão ser miseráveis, pobres, e no final não haverá vitória, haverá derrota. Mas se vocês se arrependerem, há comunhão renovada comigo, porque vocês são a minha igreja, vocês são o meu povo, eu morri por vocês. Ele fala isso para a igreja presbiteriana de Turiaçu: vocês são o meu povo, eu morri por vocês. Não tente viver sem mim. Não tente viver no seu dia a dia sem relacionamento comigo, porque eu morri por vocês. Não me deixe do lado de fora. Me coloque no centro da sua vida, porque eu sou a fonte de tudo. Não tente buscar felicidade sem mim. Não tente buscar propósito na sua vida sem eu estar no centro de tudo. Não tem como. Cristo nos ama, irmãos, e Cristo nos livra de viver uma vida somente de aparências, através da sua morte e da sua ressurreição. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Senhor, nós estamos aqui porque não há outro lugar para estar. Nós estamos aqui, Senhor, porque a repreensão do Senhor é dura, mas o Senhor nos repreende porque o Senhor nos ama. O Senhor nos repreende porque o Senhor não quer ver nós levando uma vida de engano, de aparência. Nós estamos aqui, Senhor, porque há esperança no Senhor. Ninguém pode oferecer esperança como o Senhor oferece. Nós estamos aqui, Senhor, por causa da Tua morte, da Tua ressurreição. Porque se não fosse o Senhor, isso seria mais um encontro, seria um clube. Mas nós estamos aqui porque nós fomos atraídos pelo Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor cativou o nosso coração, o Senhor nos curou da nossa cegueira. Nós estamos aqui porque amamos o Senhor, porque queremos o Senhor, queremos caminhar contigo, Senhor. Queremos, Senhor, pedir nesse momento perdão por todas as vezes que nós, a exemplo desses irmãos aqui, queremos caminhar sem o Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque muitas das vezes nós endurecemos o nosso coração, queremos viver a nossa vida e deixamos o Senhor de fora. Nos perdoa, Senhor, porque viver assim é viver no engano, viver assim é viver uma vida infeliz, viver assim é achar que temos tudo, quando não temos nada. Mas obrigado, Senhor, por nos oferecer perdão. Obrigado, Senhor, por nos oferecer graça, misericórdia. Obrigado, Senhor, porque em Cristo nós podemos não ter bens, riquezas, nós nem mesmo podemos ter saúde, mas nós temos o Senhor e isso é suficiente para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós não precisamos temer o sair daqui. Nós não precisamos temer, Senhor, atravessar a rua, porque estaremos para sempre com o Senhor. E ninguém pode arrancar isso de nós. Obrigado, Senhor, por essa verdade tão preciosa. Obrigado por ser o nosso Senhor tão gracioso, por nos amar e nos livrar, Senhor, de viver uma vida condicionada às circunstâncias, viver uma vida acorrentada à opinião dos outros. Obrigado, Senhor, porque em Cristo, no Senhor, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos viver uma vida leve, tranquila, sabendo que o Senhor venceu
e nós nos assentaremos juntamente com o Senhor, através da vitória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque tudo aponta para aquele dia, e nós já caminhamos com o Senhor, e aguardamos o dia que nós estaremos para sempre com o Senhor, livre desse corpo, livre, Senhor, dessas mazelas, livre do pecado, livre, Senhor, do choro, de tudo isso que nós temos passado aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa a sua igreja sem direção. Muito obrigado, Senhor, por ser o Senhor e dono da sua igreja. Obrigado, Senhor, por essa igreja de Turiaçu, porque o Senhor é dono dela também. O Senhor comprou esses irmãos queridos pelo teu precioso sangue, e eles são teus, Senhor. Faz esses irmãos, Senhor, viver uma vida abundante de alegria, de constância na tua presença. Faz eles, Senhor, viverem com o Senhor uma vida alegre, uma vida, Senhor, que olha para o Senhor, apesar das dificuldades na vida. Faz com que esses irmãos, Senhor, se alegrem com o Senhor em qualquer circunstância. Que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe a tua igreja reunida aqui nesse local. Que o Senhor abençoe aqueles que estão participando, Senhor, através da transmissão. Que esses queridos e queridas, Senhor, recebam o consolo, o refrigério que vem da tua palavra. Que esses irmãos, Senhor, sejam renovados na sua comunhão com o Senhor. Nós queremos te agradecer e declarar que tu és o nosso Senhor e nós te amamos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e maravilhoso Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com vocês, igreja do Senhor, estejam com todos aqueles que aguardam a volta de Jesus Cristo, que amam o Senhor de todo o seu coração, hoje e sempre. Amém.